Próxima pergunta. A promotoria não deveria chamar o seu Carlos como testemunha? A promotoria, normalmente, gente, o que acontece para eu explicar para vocês? Normalmente, a promotoria ela está defendendo, ela está representando a vítima, né? A vítima ali se torna secundária e é como se o promotor se tornasse o dono da ação penal. É muito comum que a promotoria ela preserve e poupe os familiares, Mari. Porque num crime tão difícil, tão cruel, ainda mais quando teve uma repercussão midiática muito grande, os promotores entendem que não há nada que o pai, ou a mãe, ou a irmã possa falar que já não tenha sido dito por autoridades, por testemunhas, pela própria mídia, e que é, uma certa forma, uma exposição desnecessária para o familiar. Ele aceitou a participação do senhor Carlos como assistente de acusação. Então, como assistente de acusação, também já é uma posição que eu sou muito contrária a colocar o familiar nessa posição, por falta de qualificação técnica para saber o que ele pode fazer, quando fazer e como fazer tecnicamente, como um advogado sabe. E segundo, porque ele vai ter acesso a informações que normalmente a gente evita que os familiares tenham. O pai da Vitória, por exemplo, não precisa ver as fotos as imagens da Vitória. E provavelmente isso vai ser mostrado em plenário. Então, se de alguma forma o juiz pedir para que ele se retire da audiência para se preservar, a gente tem que pensar que está saindo não só o pai, mas o assistente de acusação também está saindo do local. E essa não é a intenção quando você tem essa parte integrada no processo. Ela está ali justamente para aumentar o corpo defensivo. A Luciene aqui perguntou se eu acho que o que vai acontecer com esse caso. Olha, Luciene, você é nova aqui, se você já tivesse visto, já ia saber qual que é a minha opinião. Eu já chorei por esse caso de me descabelar, a Mari já chorou por esse caso, a gente já chorou muito. Eu, infelizmente, acho que a gente não vai ter a justiça verdadeira. Eu acho que a gente vai ter uma justiça da Shopee, que eu costumo brincar, falo uma justiça. Doutora, a minha ficha só caiu agora com as suas explicações, porque eu estava crente de que, sei lá, que alguma coisa muito extraordinária ia acontecer nessa audiência. Não, gente, só em filme essas coisas acontecem. No direito, ele é uma regrinha de jogo. Imagina assim, a gente está indo para sei lá, a gente está no jogo de futebol e tem o tempo de prorrogação. Não dá para um time ganhar de 10 naquele tempo, porque a gente tem uma lógica, tem um padrão do que acontece. Se fizer um gol, vai ser muito. Se fizer, entende? Não vai ter 10, não vai ser 10-1. Então, acreditar que vai ter alguma grande reviravolta seria isso, falar, não, vai ter a prorrogação agora e vai bater 10 gols. Gente, não acontece nem no tempo integral do jogo. E o direito é a mesma coisa, Né? É muito lógico. Eu acredito que o Michael ele vai tentar. O meu maior problema ali é que eu discordo da linha defensiva, porque eu acho que tinham provas, e tem momentos também para a gente visitar a prova. O Michael tinha condições de ter pedido pela defesa dele as contraperícias. Por exemplo, tem um alelo dele no carro. Mas que diabo tem meu alelo lá, por exemplo, se eu nunca fiz nada com essa menina? Eu quero participar, quero saber qual foi, onde foi colhido. Eu quero fazer uma contraperícia desse material. Não dá, gente. O carro dele não ficou nem preservado. Pois é, doutora. Nossa, não, e assim, uma contra necrópsia não tem isso, né? Mas Contraperícia, refazer. é uma contraperícia. Lembra que eu te expliquei? O perito é como se fosse cartas iguais do baralho, elas têm que ser do mesmo naipe, do mesmo valor. O perito fala contra o perito. Não é contra, mas é quem tem a capacidade técnica, profissional, para questionar aquela opinião. Não adianta eu ou você, que não somos peritas, falar, não, pera um pouquinho, cadê a tortura? Cadê aquelas lesões todas que a gente teve? Por que não falou do cabelo? O que caberia? A defesa ou a acusação
ter chamado a perita que fez esse laudo. O perito particular que foi contratado, gente, foi para ver a perícia do telefone celular. Sério? Não foi, porque o perito do telefone não é o mesmo que vai mexer na fotografia, que não é o mesmo que vai fazer a necrópsia, que não é o mesmo que vai fazer a perícia dos alelos. Cada perito cuida. Você viu quantos laudos tinham, quantos peritos fizeram cada laudo. Sim. Não foi um só. Não. Nessa audiência, ele já é réu. Réu é quem responde por. Né? Vem da palavra da questão de responder por. Então, ele já é réu, ele pode ficar em silêncio, e o silêncio dele não pode, de maneira alguma, ser interpretado como confissão ou concordância, e não pode ser usado contra ele. É o famoso não poderá ser usado contra você no tribunal. Essa frase é verdadeira que a gente vê nos filmes. Mas tudo que ele disser pode, sim, favorecer o julgamento do juiz contra ele no tribunal. Então, o silêncio, às vezes é melhor, às vezes não. Às vezes você tem... onde essas pessoas abrem a boca assim, e contam tudo que já fizeram na vida. É uma coisa impressionante. Aham. Ô, doutora, agora me vem uma pergunta. Se chegar nessa audiência e Michael abrir a boca e disser, eu não fiz sozinho, quem fez foi fulano, fulano e fulano. Dá alguma coisa, será? Aí dá, claro que Aí dá, dá, né? porque dá porque aí você tem duas coisas. Fato novo e prova. Porque você tem a prova testemunhal ou a confissão judicial. E o fato é novo. Aí justifica se abrir outros inquéritos, entendeu? O promotor, a partir disso, o juiz fala: determina ao Ministério Público que seja solicitada à autoridade policial a instauração de inquérito para apurar a possível participação de terceiro, de fulano, beltrano ou ciclano, entendeu? Ele pode sim falar, ele pode pedir para falar em particular, vamos dizer dessa forma, só ele, o juiz, o promotor e o advogado dele, sem que ninguém participe, sem que ninguém escute. Pode fazer uma delação premiada, com toda certeza ele pode. Doutora, só me explica o que é isso primeiro, que eu não sei. A delação premiada, ela ficou muito famosa nos processos da Lava Jato. É quando você fala a participação de outra pessoa, assumindo a sua, porque a delação premiada é importante que entenda isso. Não é que eu tiro a culpa de mim. Eu reconheço a minha parte e trago alguém que participou comigo do delito. Quando eu dou indícios verdadeiros, por exemplo, olha, doutor, juiz, eu tinha só que enterrar o corpo. Mas quem me pediu para fazer isso foi o A e o B. Eu tenho a mensagem de celular que eu apaguei, eu posso falar isso na frente dele. Quando ele fala isso, e ele reconhece, porque a delação premiada ela tem que ter a indicação de participação de outras pessoas no mesmo delito que o acusado participou. Então, é muito importante que se diga isso. Ele teria que confessar parte do delito. E aí, o que acontece? Ele consegue, às vezes, ele consegue redução de penas imensas, porque, às vezes, eles chegam a falar, tá bom, você não vai responder se você... Fala, Michael. Michael! É sua chance, Michael. Michael, obedeça a sua mãe. Michael desobedece, gente. É a chance dele, né? É a chance dele. Eu acho que pode... Na verdade, eu acho que não foi um erro. Eu acho que foi uma decisão maliciosa. Porque ninguém arrola uma testemunha por equívoco. Ninguém fala, ops, foi sem querer. Isso não... Né? Não, isso, a gente pode trocar o nome na hora de falar, mas na hora de chamar alguém para colocar como testemunha... Então, o que foi um erro de colocar o senhor Carlos como assistente de acusação? Isso não é só um erro, como eu jamais faria isso. Não é um erro, é uma escolha. Você escolhe fazer isso. É que o advogado dele, né, que é o jornalista, ele está representando o senhor Carlos na qualidade de advogado, quando, na verdade, o comum é que o advogado ingresse como assistente de acusação para proteger o cliente. Porque imagine só você,
ele tem que fazer perguntas, ele pode intimar testemunhas, ele pode fazer contra-perguntas. Então, normalmente, a gente, como advogado, a gente retira o familiar dessa situação, que chamou a gente para ser assistente de acusação, faz aquele filtro, como se fosse um filtro mesmo do escudo, para que o familiar não participe dessas partes mais delicadas, entendeu? Por exemplo, como é que o assistente de acusação poderia inquirir ao Michael sobre quantos golpes foram desferidos? Imagina o senhor Carlos tendo que perguntar isso para ele. Exatamente. E às vezes mostra foto, né, doutora, de como Sempre. estava. Gente, os jurados vão ter que ver. Vão ter Às que vezes tem ver. slide, às vezes eles colocam aqueles projetorzinhos. Olha, a próxima pergunta, doutora: o que acontece depois da audiência de instrução? Depois da audiência de instrução, vai ser feita eu acredito, eu não acredito que vai sair no dia, tá? A Hum, decisão de pronúncia, a decisão de pronúncia. Mas aí ele vai ser feita a pronúncia dele para o tribunal do júri. Chegando lá, esse processo é recebido, muda-se a numeração normalmente desse processo, é encaminhado para a promotoria do júri. Eu acredito que vai para Jundiaí. Como o promotor de justiça desse processo também é de Jundiaí, a chance é muito grande de ser o mesmo, tá? Porque, mas pode ser que mude também. por que que vai para Jundiaí? Tem motivo ou não? Porque, às vezes, o Fórum de Cajamar não tem o tribunal do júri, porque precisa ser em salas separadas. Não dá para ser na mesma sala de audiência, porque o Uhum. espaço precisa ser maior. Você tem que ter o lugar onde os jurados se sentam, aí você tem que ter o espaço da defesa, o espaço da acusação, aonde está a família da vítima, aonde está a família do acusado, aonde tem o espaço para todo mundo falar, né? Fazer as defesas, fazer os argumentos. E normalmente você Aí, só tem aquelas salas pequenininhas no fórum. Na uhum. prática é isso mesmo, é o local. Gostaria de saber o que realmente aconteceu. Então, a gente não sabe, né, doutora? O que a gente sabe é que houve um crime muito, muito violento, um crime que comoveu até as autoridades no dia da descoberta do corpo, um crime que causou muita comoção social, um crime que alvoroçou a mídia, um crime que repercutiu e que a gente, como os investigadores naturais que somos, porque o Brasil tem um caso de crime, acho que são um a cada meia hora. A gente é treinado, como brasileiro, a ver diversos crimes no dia a dia e a gente entende o que é. Um delegado chega num dia e fala: olha, foi 6 ou 7 pessoas, ela foi torturada, teve cativeiros, teve 72 horas, fala um monte de coisa, e depois de uma semana desfala tudo isso, desmente tudo que disse por si próprio, e a gente, vendo tudo que aconteceu, não consegue acreditar. O que eu acredito que aconteceu? Eu acredito que houve uma pressa desmedida e desnecessária para que esse inquérito fosse finalizado. E é interessante que se diga que a Vitória ela desaparece na madrugada do dia 26 para o dia 27/2. Dia 28/2, a autoridade já tinha feito o primeiro relatório das investigações. 24 horas Isso depois. isso significa o quê? Relatório de Isso investigação? não é comum. É aquele relatóriozinho que a gente viu que se você teve acesso ao inquérito, que já tem a Aham. foto do ponto de ônibus, dos investigadores tendo ido falar com o motorista de linha, que os investigadores já rodaram o bairro pedindo as câmeras de segurança. Lembra daquele primeiro print que ela tirou? Lembro. Daquela Uhum. fotinho do relatório? Aquele é o primeiro relatório das investigações, onde aponta o GV como suspeito, não fala Uhum. nada do Michael. Você lembra aquele primeiro relatóriozinho? Lembro. Quer dizer que isso foi feito, já estava E foi pronto no feito dia em vinte e 24 oito. horas. Aham. Isso é Nossa! muito raro, porque tem algumas delegacias que pedem 24 horas para começar as buscas. E a gente Aham. fala, gente, isso é uma besteira. Não precisa esperar 24 horas. Se seu ente está desaparecido, tem que começar a investigação imediatamente. Tudo bem. Mas estranha é que no dia 28 você já tivesse um relatório preliminar das investigações.
o DHPP já tinha sido notificado do desaparecimento da Vitória. E aí foi uma coisa muito, muito rápida. E o que vale dizer? Nesse primeiro dia, nessa primeira investigação, gente, ainda não tinha imprensa, ainda não tinha secretário de segurança, ainda não tinha nada disso. Era carnaval. Uhum. Só quando começou essas buscas foi que apareceu. Então, é muito estranho essa pressa que a autoridade pública teve no caso da Vitória. Isso para mim, é algo que não justifica, entende? E também, por outro lado, o Michael, o Alecrim Dourado, batendo cartão todos esses dias na delegacia, gente. Voluntariamente, né? Indo. Entendeu? Uhum. O que eu acho que a mídia estragou? Eu acho que no final começou uma rixa entre as autoridades públicas e a mídia. E eu acho que a autoridade pública intencionalmente começou a divulgar falsas informações. Então, isso não no começo, gente. A gente tem que pensar já mais lá no final, tá? Eu acho que a mídia estragou porque, principalmente, porque muito foi falado no microfone e muito pouco foi feito no processo. Por exemplo, lembra do advogado da família falando lá que o delegado tinha feito a confissão, que a confissão não era válida, que ia fazer isso? O telefonema da mãe do Michael, que a gente brinca tanto. O advogado da família também era repórter e jornalista da própria mídia que estava fazendo a cobertura. É mesmo, né? Por que ele não tomou as medidas, por exemplo, junto à corregedoria? E se tomou, por que isso não chegou ainda no processo? Ou até onde a gente tinha? Porque agora a gente está com o processo desatualizado. Então, eu acho que a mídia estragou neste sentido. E acho também que houve várias situações até de zoom, de plantarem provas falsas em local da descoberta dos cabelos que não eram da Vitória, daquelas roupas que foram no local. Gente, a mídia entrou dentro das cenas que estavam sendo investigadas e não tinham finalizado as perícias. Na a casa mídia de estava Michael. com o microfone na cara dos cachorros fazendo a perícia no carro. Pois é. A mídia divulgou, quando localizaram a dona Edna, você lembra o que a mídia divulgou? Que era uma garota de cabelos negros, que tinha tatuagem, e não tinha nada a ver depois. Não, ela tinha dentadura, ela tinha prótese. Gente, não tinha. Isso foi a mídia que fez. Então, eu queria saber de onde saiu. De onde saiu que era Vitória quando acharam o corpo de Dona Edna, pelo amor de Deus. Então, é o que eu falo. Mas aí a mídia se tornou contadores de história, né, Mari? Porque a gente estava abrindo jornais grandes, de grande mídia. Por exemplo, o pai da vítima foi uma das versões, porque foram 9 teses apresentadas, né, para a gente pela grande mídia. O pai da Vitória estava na Rede Globo quando falaram que o Dandan e o Gustavo Vinícius tinham um caso amoroso e por isso tinham desvivido Vitória. A gente não pode esquecer disso. Sim. Isso que a gente está falando não é caluniar nem nada, nós estamos relembrando um fato que aconteceu em rede nacional. Então, eu acho que nesse ponto atrapalhou muito as investigações. Eu concordo. A gente vai muito mais atrás da fonte, da origem. Lembra que a gente está pesquisando o negócio da caverna do gato? Sim. Quanto tempo a gente está atrás, gente, da fonte dessa informação? Eu estou há mais de mês tentando checar essa informação, gente, e a gente não traz. A mídia já teria colocado isso, sem confirmação, sem nada. E aí traz prejuízo, porque você não tem certeza do que está sendo dito.